Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu sou o pregador Júnior Vicente e você está no canal Remidos pelo Sangue. Hoje, o vídeo de hoje é dedicado ao Dia de Finados. A pergunta é: os mortos podem nos ouvir? Os mortos podem entender o que nós falamos a eles? Essa é uma pergunta que paira a cabeça das pessoas, né? Um dia sensível, onde nós sentimos falta daquele ente querido que nós perdemos. Eu perdi meu pai faz um pouco mais de um mês. E nós buscamos respostas, o porquê desta pessoa ser levada, onde ela está, o que ela está fazendo, ela está bem, ela sente saudade de mim, ela lembra de mim. Então todas essas perguntas pairam a nossa cabeça. Então muitas pessoas, nesse dia de finados, costumam ir até os túmulos dos seus entes queridos, prestar uma homenagem, levar uma flor. Mas a pergunta é: se eu for lá e conversar e falar, essa pessoa vai me ouvir? Ela vai entender o que eu estou falando? Ela vai me responder? Em Eclesiastes, o rei Salomão ele faz uma análise da vida terrena, da vida aqui na terra. E ele toca nesse assunto sobre a pessoa que morre nesse mundo nosso. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 6, que diz assim: na verdade, a mente humana está repleta de males, e enquanto as pessoas vivem, a insensatez está em seu coração. Depois disso, eles seguem para estar com os mortos. Porque, enquanto a pessoa está ligada aos vivos, existe esperança. Melhor é um cão vivo que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada. Não há mais nenhuma recompensa para eles, pois toda a lembrança deles está perdida. Seu amor, ódio, inveja desapareceram há muito, e eles não têm mais parte no que ocorre debaixo do céu. Então Salomão ele chega à conclusão que a mente humana ela é mais repleta de males do que coisas boas. Porque enquanto nós vivemos, nós só vivemos insensatez. E a insensatez está no nosso coração pecaminoso. Nós somos insensatos. E depois disso, de viver uma vida, às vezes uma vida atrás do vento, cheia de dúvidas, uma vida cheia de mazelas, de incertezas, o destino é estar com os mortos. Então, ele diz, porque enquanto a pessoa está ligada aos vivos, existe esperança. Enquanto nós estamos vivos, existe esperança para uma vida futura, para uma vida na eternidade. Tempo de se arrepender, existe esperança para se arrepender, para não cometer erros, para não cometer pecados que nos distanciam de Deus. Então, em vida, nós temos tempo de voltar para Deus, de abandonar velhos hábitos. Enquanto há vida, nós temos esperança. Pois os vivos sabem que morrerão. Nós sabemos que um dia, esse dia triste vai chegar. Mas os mortos não sabem nada. E aqui,
Salomão não está dizendo que depois da morte não há mais nada. Ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo que quando a pessoa morre, as coisas que acontecem nesse plano, nesse mundo, onde nós vivos estamos, eles não têm mais participação em nada aqui. Então eles não podem nos ouvir, não podem conversar conosco, eles não têm mais nenhuma recompensa, eles não podem trabalhar e receber salário, eles não podem dar amor e receber amor, eles não podem odiar e receber o ódio de volta, nem podem invejar e nem ser invejados. Não tem mais atividade nenhuma aqui nesse mundo, nesse plano. Então seu amor, seu ódio, inveja desapareceram. A partir do momento que a pessoa morre, morre tudo com ela, nessa terra. Ela não tem mais conhecimento de nada, ela não consegue aprender, não consegue falar, não consegue ouvir, não consegue voltar atrás para se arrepender de nada. E eles não têm mais parte no que ocorre debaixo do sol. É o que eu acabei de falar. Isso aqui, debaixo do sol, é a terra, debaixo do sol. Nós estamos na terra. Salomão está falando das pessoas que estão vivas. Então, aqueles que morreram, eles não têm mais parte em nada do que ocorre aqui na terra. Então, os mortos não podem casar, não podem ir na festa de aniversário do filho, da filha, dos netos. Não existe mais atividade, eles não têm mais parte em nada do que ocorre aqui. A saudade é uma coisa dolorida demais e é uma coisa que vai perdurar até o fim da nossa vida. A saudade daquele ente querido que se foi, nós não podemos mais nos comunicar com ele, não podemos mais vê-lo, não podemos mais abraçá-lo, beijá-lo, passar um tempo conversando com ele. Isso não é mais possível. E muitos, nesse desespero da saudade, procuram meios de se comunicar com essas pessoas. Mas isso não é possível. E nós vamos ver mais para frente. Em Isaías, no capítulo 8, do versículo 19 ao 20, olha o que Isaías vai trazer para nós. Então, quando eles pedirem a vocês para consultar os murmuradores, médiuns, gritadores e adivinhos, vocês deverão responder: não deveria o povo procurar seu Deus? Devem os vivos procurar os mortos para o ensino ou a instrução? Pois eles realmente darão a vocês essa sugestão ignorante. Aqui o povo de Israel está misturado com outros povos que têm outros costumes pagãos, como adorar ídolos, conversar com espíritos, se comunicar com espíritos, né? Falar com mortos, seus antepassados, mas isso não é possível. Veja que o profeta Isaías está dizendo, quando esses povos, pedirem para vocês para consultar os murmuradores, médiuns, gritadores e adivinhos, ou seja, essas pessoas que dizem que conversam com mortos, que podem se comunicar com aqueles que já se foram, vocês devem responder a eles: não deveria o povo procurar seu Deus? Ou seja, se eu tenho algum problema, eu não vou me consultar com quem já morreu, porque ela não pode me ajudar. Eu vou me consultar com quem? Com Deus, que sabe tudo, que é soberano, que me criou e Ele conhece cada átomo do meu corpo. Ele já sabe o que eu vou pedir para Ele antes mesmo de eu abrir a minha boca. Ele já sabe o que se passa no meu pensamento antes mesmo que minha boca se abra. Então eu tenho que procurar o Deus que me criou.
para resolver meus problemas, para conversar, para desabafar. Porque muitas vezes a gente desabafa com pessoas e nem sempre todo mundo quer o nosso bem. Mas Deus que é o nosso Pai, Ele quer o nosso bem. Então, o profeta Isaías está dizendo, vocês devem falar para essas pessoas, nós fomos criados por Deus, Deus que nos criou, nós não temos que ir procurar Ele para conversar? Vocês não acham que é Ele que nós devemos procurar? E vocês digam para eles também, o profeta Isaías continua, devem os vivos procurar os mortos para o ensino e a instrução? É aquilo que eu acabei de ler em Eclesiastes. A pessoa que morreu, ela não consegue, ela não pode mais ensinar, aprender, falar, ouvir, pensar, andar, comer. Acabou. A partir do momento que o corpo não funciona mais, que é decretada a morte da pessoa, acabou, ela não consegue fazer mais nada. Nessa vida. É o que Salomão estava meditando em Eclesiastes. Nessa terra, nesse nosso plano. Ela não faz mais nada. E aí o profeta continua. Devem os vivos procurar os mortos para ensino e instrução? Não, porque eles não podem fazer mais nada. Pois eles, esse povo, realmente dará a vocês essa sugestão ignorante. É ignorância. Então, nesse tempo que nós estamos mais suscetíveis, porque é um dia que é comemorado aí, comemorado não, porque não tem o que comemorar, né? É feita a homenagem aos entes queridos falecidos. Muitas pessoas têm o ímpeto, né? No desespero da saudade, aquela coisa toda, aquela dor, de procurar médiums, procurar cartomantes, procurar pessoas que dizem se comunicar com mortos. E isso eu quero deixar muito bem claro para vocês. As pessoas que conseguem fazer isso não estão conversando com seus entes queridos, estão conversando com demônios. Pode gostar ou não dessa verdade, que não vai mudar nada, mas estão conversando com demônios. Não estão conversando com seus entes queridos. Então o diabo, ele está com Deus desde quando o mundo ainda nem era mundo. E ele sabe tudo. Ele conhece os nossos antepassados. Ele imita vozes para a pessoa achar que é o ente querido que está conversando com ela. Satanás é um ser inteligente e habilidoso. Não se engane. Então, o profeta está dizendo aqui que o quê? Isso é ignorância. Procurar esses meios de tentar se comunicar com aqueles que já se foram. É ignorância isso. E aí, se nós formos lá em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Mas antes, o rei Saul, ele já sabia que Deus não queria mais que ele fosse rei. E que já tinha preparado um rei substituto, que era o rei Davi, para substituir ele. E ele, no desespero de perder o reino, né, de perder aquela pompa de, eu sou o rei, eu que mando, eu que desmando, ele foi se consultar com uma feiticeira, para querer falar com o profeta Samuel, que ungiu ele como rei, a pedido do povo, né? Que o povo estava desesperado por um rei. Deus não estava suficiente. Então eles acharam que tinham que nomear um rei para eles, que todas as nações tinham rei, menos o povo de Israel, os hebreus. E aí eles queriam um rei. Nós queremos um rei, toda nação tem rei, nós queremos um rei. Aí Deus falou, então tá bom, eu vou dar Saul para vocês. E aí, Saul foi um bom rei no começo, mas depois começou a se perder, só fez lambança. E aí Deus
falou: não, acabou, não quero mais você como rei, você não serve para liderar meu povo e eu vou nomear outro. E nomeou Davi. E aí o profeta Samuel já havia morrido. E Saul, no desespero, foi lá consultar uma feiticeira, coisa que no começo do reinado dele ele tinha expulsado de Israel, de Jerusalém. Ele falou: olha, aqui é o seguinte, eu não quero feiticeira, eu não quero esse negócio de consulta com o oculto, porque o meu Deus não quer, e acabou. E depois, no fim, ele foi lá se consultar com ela. Ignorância. E ele foi consultar, querendo conversar com o profeta Samuel. E um espírito apareceu se dizendo o profeta Samuel, mas não era o profeta Samuel. Então, isso é muito perigoso. E aí, lá em Lucas, no capítulo 16, nós vamos ver a história do rico e Lázaro. Então, a partir do versículo 19, começa assim: havia um homem rico que se vestia com roupas muito caras e passava o dia desfrutando do seu luxo. Junto a seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas. Ele teria ficado feliz por comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, havia esse homem rico, ele tinha tanta riqueza, que ele passava o dia desfrutando das suas riquezas, do seu luxo. E lá fora existia um mendigo chamado Lázaro, que vivia lá na porta dele. E aí continua: mas em vez disso, vinham os cães lamber suas feridas do mendigo. No dia em que o mendigo morreu, ele foi levado por anjos para junto de Abraão. O rico também morreu no mesmo dia e foi sepultado. Então o mendigo, ele morreu e foi levado aos céus. Ele foi para o céu, ao lado de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. 23. No Sheol, ou seja, no inferno. A tradução do hebraico aqui é inferno, Sheol. Onde estava em tormento, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro a seu lado. O rico clamou a Abraão: pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água para refrescar minha língua, porque estou agonizando neste fogo. Não vou entrar em detalhes aqui do inferno, nada. Mas o que acontece é que o rico, enquanto estava vivo, ele não ligava para ninguém, ele não estava nem aí. Ele não era capaz de pegar um prato decente e levar lá para o mendigo lá fora comer. Ele não se importava com nada nem com ninguém. Então ele foi para o inferno, foi lá para o lugar que ele tinha que ir. E o Lázaro, que não tinha nada, mas ele era temente a Deus, foi para o céu. E agora o rico está lá isso aqui é uma parábola, né? Mas dá para a gente aprender bastante coisa aqui. Ele aqui no inferno e vendo o pobre lá no céu com Lázaro, ele se comunica com Abraão, pedindo pro pobre que ele nunca ajudou, nunca ligou para ele, pedindo para ele molhar a ponta do dedo numa gota de água para passar a sede dele, que ele estava naquele lugar atormentado. Ou seja, ele nunca reparou no pobre quando estava vivo. E agora que estava morto, não tinha o que fazer. É onde eu quero chegar. Entretanto, Abraão disse: filho, falando para o rico, lembre-se de que, quando estava vivo, você recebeu coisas boas, e ele, o mendigo, as más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, ao passo que você está sofrendo. Entretanto, isso não é tudo.
entre você e nós há um grande abismo. Ou seja, o pobre não podia fazer nada por ele. De forma que quem deseja passar daqui do céu para ir para vocês, que estão aí sofrendo no tormento, não pode fazer. Tampouco pode alguém passar daí para cá. Então veja, já no mundo espiritual não tem essa possibilidade de alguém vir do céu, no caso aqui, lá no inferno, e do inferno ir para o céu. Não tem como. E ele respondeu: então, pai, o rico falando para Abraão, imploro que o envie à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para divertir, que sejam poupados de vir também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, devem ouvi-los. Entretanto, ele disse, o rico, para Abraão: não, pai Abraão, eles precisam de mais. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles se arrependerão. É aqui que eu queria chegar. Mas Abraão respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Então veja bem que o que Lucas está narrando aqui. O rico fala para Abraão, fala: pai Abraão, manda alguém na casa do meu pai, avisar, eu tenho 5 irmãos, e eles estão perdidos na vida, eles não estão nem aí com nada, não estão nem aí para Deus, e pede para alguém avisar eles lá, para eles tomarem jeito na vida, para não vir para esse lugar onde eu estou de tormento. Ou seja, ele está pedindo para Abraão, que já morreu, mandar alguém que já morreu ir lá conversar com eles. E aí Abraão responde para ele: eles têm Moisés, que está vivo, e tem os profetas, que também estão vivos. E se eles não ouvem quem está vivo, mesmo que ainda ressuscite um morto para ir lá conversar com eles, eles não vão ouvir. Ou seja, a pessoa que está viva lá, que eles podem ver, tocar, falar, conversar, eles não ouvem. Que dirá se aparecer um fantasma lá para falar com eles, o que não é possível. Então é isso que a palavra diz para nós: não é possível nos comunicarmos com os mortos. Eles não podem mais nos ouvir, eles não podem mais falar conosco, nos ensinar, nos instruir a nada. Eles não têm recompensa aqui na terra, porque eles não podem fazer nada. Porque lá na sepultura eles não trabalham, não aprendem nada. O corpo está na sepultura, mas o espírito volta para Deus, e não há comunicação deles conosco, porque Deus não permite. Por isso, não é possível nós não nos comunicarmos com quem já se foi. Cuidado se você tem esse hábito de procurar centro espírita, cartomante, lugares que dizem se comunicar com os mortos. Cuidado, você está se comunicando com demônios. Eles são astutos. Você está se comunicando com uma pequena parte da terça parte que se rebelaram contra Deus, que foi o que Satanás arrastou do céu, a terça parte dos anjos, que não são mais anjos, e eles estão aqui na terra para enganar as pessoas, para desviar as pessoas do caminho da verdade, para desviar as pessoas de Deus, fazer com que elas não acreditem em Deus, e que creiam em outras coisas que não tem nada a ver com Deus. São demônios enganadores, perversos, astutos e inteligentes, são seres inteligentes.
Então, assim, o que nós podemos fazer pelas pessoas aqui, façamos enquanto estão vivas. Porque, infelizmente, chega essa época, tudo que a pessoa não fez pelo falecido em vida, ela quer fazer depois que morreu e não adianta mais. Por isso, façamos pelas pessoas que nós amamos, que estão aqui, que podemos vê-las, tocá-las, conversar com elas, abraçá-las. Eu daria tudo para hoje poder dar um abraço no meu pai, dar um beijo no meu pai, um último abraço, um último beijo. Mas eu não posso, porque não me é permitido. Eu fiz isso enquanto ele estava vivo, mas a gente sempre acha que não fez o suficiente. Por isso que o importante é quando está aqui, cuidar, amar e fazer tudo que pode agora, enquanto está vivo, porque depois que se for, não tem mais o que fazer. Eu espero que essa palavra alcance o seu coração, te console de alguma forma, te tire do engano de alguma forma. E que Deus possa consolar o seu coração, assim como eu peço para consolar o meu, nesse dia de hoje, dia de finados. E que possamos tocar a nossa vida, mas sempre lembrando que lá na sepultura não tem mais ninguém. Mas eles estarão eternamente dentro dos nossos corações, os nossos entes queridos. Para sempre, até o fim da nossa vida. Estarão guardados aqui no nosso coração. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.